Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Pessoal, hoje nós teremos aqui a presença do Felipe Alvarenga. É um podcast muito especial, muito importante, porque hoje o Felipe é uma das pessoas que está centralizando e transformando, né, a chegada da Hope no mercado de uma forma impressionante. Ele está transformando o que é a Hope e o que é esse movimento que a gente faz. E hoje a gente vai saber um pouco dele, por que ele está fazendo tudo isso, né, por que ele construiu tudo que ele construiu e entender um pouco mais sobre isso. Antes de começar, queria falar também sobre a Fast Frame, mais uma vez. Fast Frame muito importante, parceiro importante da Hope, está desde o dia zero com a gente, né, e patrocinador aqui do Hopecast. E é ele, é ela, né, a Fast Frame, quem nos traz e oferece o presente que a gente dá para todos os convidados. Mais um aí agora para o Felipe, já foram distribuídos, esse é o 17, né? É um quadro que a gente fala um pouco da importância desse canal, desse conteúdo que a gente gera aqui, porque muitas pessoas querem fazer impacto social, mas não sabem como. E esse bate-papo que a gente faz aqui é justamente para tirar das nossas cabeças o como se faz impacto social. Então, todo mundo que tem o interesse aí em trabalhar um pouco mais sobre o impacto social, assiste a gente, porque é aqui que você vai conseguir entender o porquê e o como que as pessoas trabalham, né, e movimentam para esse lado. Felipe, seja bem-vindo. Vou até bater na mão aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouco, cara, um pouco da sua trajetória, né, como que você construiu a Alvarenga Participações, de onde que isso aconteceu, como que você chegou aonde você está hoje, e ao mesmo tempo falasse um pouco sobre o porquê você tem essa vontade de fazer impacto social, por que você decidiu, né, trazer a Hope para dentro do seu grupo, e assim como outras iniciativas que você tem, né, de impacto social, como o instituto que você está, né, trabalhando agora, de onde vem essa vontade. Mas antes, conta um pouco da sua trajetória e mais para o pessoal conhecer um pouco de você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guilherme. Bom, primeiro eu quero te agradecer por poder participar do Hopecast, te agradecer pelo presente. Não preciso nem dizer para onde ele vai, né? Vai para aquele mundo de armário que a gente tem ali na nossa nova sede. Mas fico muito feliz mesmo de poder compartilhar um pouco sobre impacto social, sobre um pouco da minha história, e poder levar isso para outras pessoas poderem compreender o quanto é importante o movimento de cada um numa mudança de uma história, numa mudança de uma região, numa mudança de vidas. Alvarenga Participações, vou me dar aqui a liberdade de chamar de Gui pela Claro, fica à intimidade e vontade. proximidade que a gente tem. Mas a Alvarenga Participações, Gui, ela nasce não só de um sonho, não só de um desejo de um jovem que veio do interior, mas ela nasce também de uma caminhada. Partindo do princípio que a gente sempre vai subir uma escada na vida, porque a gente busca sempre a evolução, a gente começa a olhar sempre para o próximo degrau. E a Alvarenga Participações foi muito nisso. Ela nasceu ali da minha experiência como corretor de imóveis, como intermediador de negócios. E a partir daí foi tomando outras proporções, né? Hoje podendo partir aí de uma contabilidade, de uma auditoria, de uma assessoria jurídica, de um banco digital que já existe juridicamente no papel, a gente está finalizando a programação dele para uma futura asset, uma gestora de fundos e de carteira, pelo pezinho no futebol que a gente tem, tecnologia e outros projetos que estão dentro da Alvarenga. Acredito que dentro do Hopecast aí a gente possa falar de cada um. Mas ela nasce por um desejo de mudança de vida, de uma evolução econômica, de uma mudança econômica, que nada mais é do que o impacto social. Nesse caso, muito pensado e planejado na minha vida e na vida da minha família. Quando a gente coloca isso de uma maneira maior, seja município, região, estado, país, mundo, a gente pensa que são pequenas mudanças, que são degraus.
E fica claro na nossa visão de que a Hope, com a capacidade que ela tem de evoluir a pessoa, de evoluir o potencial econômico daquela pessoa, e eu não estou falando somente de capitalismo simples, de consumo, de ter um salário para poder comprar algo, mas não, dessa evolução econômica é a capacidade dela entender a região, a capacidade dela poder influenciar as pessoas que estão em torno, a capacidade e o conhecimento que ela vai poder destinar para os filhos dela. Então isso é um projeto que tem muito a cara do que Alvarenga busca fazer. O nosso instituto, que você não só falou, mas como conhece ali um pouco desse projeto, o nome dele é Crescer. Então o objetivo é que as pessoas cresçam, que as pessoas evoluam, que as pessoas subam uma escada degrau por degrau. E na nossa opinião a Hope tem tudo a ver com a gente. Então assim, a gente leva, eu espero hoje poder te dar um spoiler de uma notícia muito boa da Hope que recebemos hoje de manhã, mas fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder falar sobre esse tema e mais feliz ainda de poder começar a externar a participação da Alvarenga nesses temas. Felipe, fala um pouco pra gente, cara, a gente tem conversado bastante aí nas últimas semanas e tem um ponto que eu fiquei encantado, não só encantado, como certamente vai fazer parte da Hope. Tenho conversado com a Duda sobre isso. Fala um pouco da Academia das Emoções, que é um projeto fantástico. Por que você se interessou por isso, né? Um projeto liderado pela Duda e que, como a Hope, e eu sempre falo isso aqui no podcast, né? A gente não se preocupa apenas com uma formação profissional, mas também uma formação pessoal. Eu acho que hoje em dia o desafio do mercado vai além do que você sabe fazer tecnicamente, né? Mas quem você é, como que você dá conta de tanta informação, de tanta evolução, de tanta mudança, né? Isso tem trazido desconfortos e dificuldades para todo mundo, né? Então a importância da gente ter um bom preparo emocional e pessoal para ir ao mercado e dar conta do recado é muito importante. Eu queria que você falasse porque é importante quem acompanha a Hope entender que isso vai fazer parte da Hope em breve, muito breve, né? E queria que você contasse um pouco. Academia das Emoções, como que você chegou até esse lugar? Vamos lá, Academia das Emoções. Academia das Emoções é um projeto assim, é literalmente mudança de vida. E literalmente porque é de fato isso que busca ser feito. Imagina, Gui, que todos nós, sem exceção, somos criados a partir de crenças, de dependências, de aprendizados. Em regra geral, esse conteúdo, seja bom ou ruim, ele é adquirido, assimilado e implantado nas pessoas até os 5 anos de idade. Isso nós estamos falando de teorias, ok? De estudos feitos, não é uma filosofia da Alvarenga. Quanto mais rápido a gente entende isso, mais rápido a gente consegue tratar essas dores, essas emoções. E o tratar não é curá-las, é aprender a lidar com elas durante toda a vida. A Alvarenga, ela criou um desejo pela Academia das Emoções por uma razão muito, muito particular. Eu conheci esse modelo de terapia junto com a minha esposa, com a Lidiane Alvarenga. Ela quem me indicou, eu fiz essa terapia ela me permitiu evoluir muito, quanto homem, quanto pessoa, a conhecer o meu passado, a conhecer as minhas dores, a conhecer as minhas dependências emocionais, essas dependências as quais me travavam em algumas situações. E quando a gente conhece essa dificuldade, a gente aprende a lidar com elas. O objetivo é que a longo prazo a gente identifique essas dependências, essas dificuldades ao decorrer da vida, no menor lapso temporal possível. Quanto mais rápido ela for identificada dentro de um fato, mais rápido você vai lidar com ela, vai superá-la e seguir o seu caminho. São crenças muito simples, do tipo, exemplificando, meu pai separou da minha mãe. Não no caso do meu pai. Meu pai e minha mãe são casados até hoje, inclusive, 52 ou 53 anos de casado, salvo me engano. Mas
E se ele separou, a sua primeira regra é de que a separação é algo comum, é algo que vai acontecer. Se ele separou e não cuidou de você e foi cuidar da vida, um traço que você vai ter na vida é de que a separação é algo natural e você não precisa cuidar dos seus filhos. Então você vai replicar essa sensação dos seus filhos. E provavelmente em muitos períodos da sua vida você vai buscar pela aprovação. Porque o seu pai não olhou para você porque ele estava cuidando da vida dele. E uma criança sempre quer o olhar do pai. Então você vai ficar em um ciclo vicioso de conquistar e perder para conquistar novamente, para poder ter a aprovação do seu pai. Mesmo que ele te dê a aprovação, você vai precisar de outra, de outra, de outra e de outra. Quando você identifica esse ponto, você sabe que você não precisa da aprovação dele. Porque o seu pai viveu a vida dele. Você precisa viver a sua vida. Quando a gente entende isso, a gente consegue apoiar as pessoas para que elas continuem sua caminhada. Voltando lá naquele primeiro raciocínio, pensa que a gente está subindo uma escada. Se eu tenho uma dependência emocional, concorda que ao invés de eu olhar para o próximo degrau, eu vou olhar para o degrau de baixo, buscando a aprovação do meu pai? Isso funciona como correntes, como cordas, que vão nos segurar naquele degrau. Isso pode fazer uma trava financeira, de carreira, de relacionamento, de casamento, de relacionamento com os filhos. Quando a gente identifica isso com uma criança, a partir dos 5 anos, que ela já começa a ter essa formação dos traços, a gente consegue apoiá-la em uma evolução saudável e natural de sua vida. Porque ele é um projeto que ele começa aos 5 anos, mas ele não tem fim. Eu tenho 39 anos, tem 1 ano que eu descobri essa terapia. A minha vida mudou completamente. E eu não pretendo largá-la em hipótese alguma. E pelo contrário, quanto mais pessoas eu posso trazer para esse universo dessa terapia, eu trago. Importante ressaltar aqui que essa terapia não tem nada a ver com religião, com fé, nem com nada do tipo. É simplesmente um estudo e uma tratativa daquilo que todo mundo tem. É um método que vai te dar uma independência emocional? De regra geral, sim. De regra geral, sim, pode ser entendido assim. Você não ficar dependendo das coisas que acontecem à sua volta, igual você falou. Nem do seu passado. É o pai que separou da mãe, é o irmão que fez alguma coisa, enfim, os traumas que vão acontecendo, você consegue lidar melhor com isso e não depender dessas situações. Exatamente isso. Eu não me permitia ganhar dinheiro, porque, na minha opinião, a vida de toda a minha família tinha que ser mais próspera que a minha. Isso era só uma dependência que eu tinha. E você fazendo você desbloqueou, você totalmente. É uma porta. Você está na frente de uma porta, ela está fechada, você não consegue ultrapassá-la. A partir desse momento, você ultrapassa e vai embora. Hoje eu falo que nessa escada da vida, eu não olho para trás e não dou um passo para trás nem para pegar impulso, porque é uma subida constante. Então você não precisa de impulso. Agora você pensa o impacto que a gente pode causar nas pessoas, de modo geral. E levando diretamente na Hope, pensa, a gente já tem em regra geral ali uma comunidade que é afetada por uma mineração, como por exemplo. Além de ser afetada pela mineração, a gente tem ali, em muitas das vezes, uma dificuldade econômica, em alguns casos podendo se refletir até uma dificuldade de alimentação ou de sobrevivência. Imagina quantas dependências essas crianças têm, esses jovens têm, esses adolescentes, essas pessoas têm. Imagina quantas dores eles têm. Agora imagina a gente poder unir conhecimento, capacidade de empregabilidade e libertação de dependências e de dores. Isso é muito potente. É muito potente. É muito potente. É difícil mensurar isso, é difícil falar qual o resultado que isso pode proporcionar. Porque assim, te falo pela minha vida, em hipótese nenhuma na minha vida, em nenhum momento, eu nem no meu melhor sonho, pensei em viver o que eu vivo hoje. Falo profissionalmente, espiritualmente e do meu relacionamento. Não nessa ordem, porque o espiritualmente para mim é primeiro, mas nessas 3 áreas. Nunca pensei em viver um casamento maravilhoso como eu tenho, a minha relação com Deus em uma evolução constante como eu tenho. Um abraço a algum legendário que esteja vendo aí, Raul. E profissionalmente,
Hoje somos ali, a gente ficou conversando, ficou brincando, chegamos em 12 CNPJ, a gente nem sabia que existia 12 CNPJ dentro da empresa, e todos em pleno funcionamento, graças a Deus. É um sonho, é de fato um sonho, é uma prosperidade, e prosperidade não é finanças, é uma prosperidade incrível. E agora, poder retribuir isso, poder levar isso para outras regiões, para outras pessoas, para outros jovens, para crianças, é muito legal. E eu, como acredito eu que qualquer pessoa de 39, 40 anos, que é a minha idade, a gente já fez muita escolha errada no passado, né? A gente tem muita história para contar, vamos colocar assim, que é Nossa mais Senhora! bonito. Então, a gente poder abraçar essas pessoas e conduzi-las até sem cometer várias das escolhas que nós já fizemos, não tem preço, não tem como mensurar, isso é de uma potência assim, quase que inacreditável. E isso sim é transformação econômica, isso sim é mudança, porque a gente começa a falar de mudar pessoas, sociedades, regiões, poderes, isso vai muito longe, isso vai muito longe mesmo. Agora, eu vou aprofundar um pouco mais. Eu entendi que você passou por essa transformação, e isso te deu frutos, te deu Sim, condições, desbloqueou alguns bloqueios, alguns sentimentos que você tinha, e a partir disso você conseguiu seguir uma nova trajetória, não vou nem dizer nova, talvez era que você já tinha mesmo, né? Mas, cara, tem muita gente que passa por transformações, seja por esse método ou por qualquer outra situação de vida, mas que não necessariamente decide passar isso para frente ou amplificar isso para outras pessoas. Continua fazendo a sua própria vida, vai lá, tem seu trabalho, tem a sua família, prosperou, legal, mas não passa isso para frente, vamos dizer assim. De onde vem a sua essência, onde tem uma essência em você de vontade de fazer que isso chegue para outras pessoas também, de proliferar isso, de levar isso para outras pessoas, além das pessoas que estão na sua família, seus amigos, as pessoas que convivem com você. Por que você tem essa vontade? De onde vem? Não é todo mundo que tem isso. Eu, não, por exemplo, tenho essa vontade. Eu tenho um porquê disso. Eu sei o momento da minha vida que isso virou uma quase que uma necessidade, quase que uma relação com a minha própria felicidade. Em você, de onde vem essa chama de levar, de investir, de colocar esforço em coisas que vão. Vou dar um exemplo. A Hope, por exemplo, a gente tem lá, claro, um potencial imenso financeiro e coisas assim, mas a gente sabe de todos os riscos, todas as dificuldades que tem, mas mesmo assim você está entrando e gastando energia com isso. Por quê? Porque existe um propósito maior que é tudo isso que você falou. De onde vem essa vontade mais profunda de fazer essa transformação? Porque não é todo mundo que faz. não, realmente não. A minha, Gui, é legado. A gente pode deixar no mundo bens, patrimônios, um pouco de lembrança ali na nossa família, mas a gente pode deixar legado. E na minha opinião, Deus não nos deu o dom da vida, a oportunidade da vida, se não for para poder fazer diferença na vida das pessoas. Se eu tô vivo e tô aqui hoje, com certeza Deus tem um plano para minha vida. Na minha capacidade de entender a palavra de Deus, eu venho entendendo qual é esse plano. E o meu plano é mudar, a minha visão é mudar vidas. Eu acredito que o Instituto Crescer, a Academia das Emoções, a Hope, o projeto do meu amigo lá Itabira, do Didi, todos esses são projetos que podem mudar vidas. Sabe? São projetos que a gente pode difundir ensinamentos. E te respondendo assim claramente um porquê, é porque a gente pode ser melhor amanhã do que a gente é hoje. Isso já explica, né? Já explica tudo. Como é que é pior que amanhã e melhor do que ontem, né? Exatamente. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de sermos pessoas melhores.
Eu só quero usar essa oportunidade ao máximo. Muito bom. E fala um pouquinho, então, da Alvarenga como um todo. O que você espera de toda essa estrutura que você está criando? Vamos falar assim, 5 anos. Vamos lá, falar da Alvarenga. Daqui a 5 anos, onde você quer estar, o que a Varenga é daqui a 5 anos, o que ela é, não, o que ela vai ser, o que ela vai se tornar. Finge que a gente avançou 5 anos, estamos lá trabalhando e a coisa está acontecendo. O que vai estar acontecendo daqui a 5 anos na sua cabeça? Vamos lá. A Alvarenga, ela é um projeto muito maior até do que parece ser, né? Acho que isso resume bem quando a gente fala em o que ela pode ser. A estrutura do banco é para que seja um banco de investimentos. Isso não tem proporção, porque são poucos mecanismos que a gente tem no Brasil com essa vocação de estruturar investimento com base nos dois lados, do investidor e do negócio. A Asset vem com a mesma vocação. Ela não existe ainda, mas ela vai existir em breve. Vem com a mesma vocação. Então, daqui a 5 anos, se fosse a minha esposa respondendo, ela ia falar que ela queria estar na fazenda vindo para reunião de conselho. Sinceramente, não sei se essa resposta vai ser bem assim, viu? Mas espero que a gente tenha aí uma capacidade de estruturar negócios com muita, muita velocidade, com muita prosperidade. A empresa hoje aí, no total de negócios sobre gestão de ativos nossa interna, deve estar batendo aí mais ou menos hoje uns 17 bi em negócios sobre gestão. Não quer dizer que eles já aconteceram, nem que estão acontecendo. Alguns deles podem ser só em planejamento ou em projetos ainda. Mas a gente teve agora recente um pagamento de um CRI de 54 milhões para o primeiro empreendimento de uma construtora. Isso é um case assim extremamente relevante para o mercado. A gente saiu no Valor Econômico na sexta-feira. E há uma outra grande revista também nos sondando para poder fazer, porque de fato é um movimento extremamente relevante para o mercado imobiliário e financeiro. Ainda mais com as alterações de portarias que tivemos nesse semestre. Mas Alvarenga é difícil, eu nem sei te falar, porque são oportunidades. A gente fala de uma empresa que tem 3 anos e tem a capacidade de bater 20 bi sobre a gestão até o final de 2024. Então a gente fala de 20 bi em 3 anos. Isso é muito grande. As pessoas que compõem a Alvarenga hoje têm uma experiência muito grande. A gente tem profissionais ali com 28, 29 anos de experiência no mercado. Então é um corpo técnico extremamente relevante. Mas eu espero, Gui, que a gente possa estar fazendo esse podcast de qualquer lugar do mundo. Uhum. Se possível, para atender a minha esposa da fazenda. e que a gente tenha impactado e mudado vidas. Que o Instituto Crescer possa ter uma escola, que a gente possa mudar muitas vidas e permitir que muitos jovens não façam escolhas ruins. E para que a gente não dependa tanto de pensamentos ou de crenças políticas. As mudanças de vidas dependem muito mais da atitude de cada um do que de fato de um poder político ou de algo do tipo. Se a gente quiser fazer, a gente faz. É verdade. Desde o início, quando eu decidi mudar, né, dar esse cavalo de pau na minha vida profissional e montar a Hope, esse foi o primeiro questionamento que eu me fiz, assim. Cara, a gente vive processos e momentos políticos tão tensos. Será com quem que eu vou trombar no meio desse caminho? Quais vão ser os desafios que a gente vai encontrar em termos políticos, né? Porque existem apropriações de termos, existem linhas de pensamentos totalmente antagônicas e que se você não consegue equilibrar isso, a gente acaba não entendendo bem o que é o impacto social. E o impacto social, na minha visão, não tem nada a ver com
a política, quando eu digo política, o exercício da política em si, né? Ele é um ato pessoal que você pode transformar aquilo em algo escalável ou não. Você pode simplesmente sair de casa e ali e oferecer uma comida para alguém que está na rua, ou você pode criar negócios que fazem isso de uma forma maior, de uma forma mais potente, que eu acho que é o que a gente faz, né? E é simplesmente isso. Não precisa se encaixar em um lado ou em outro. A gente tem que realmente ter o compromisso com o número de vidas que está sendo transformadas, independente de como isso aconteceu. Claro que o como, nas formas legais, corretas, certas, né, que a gente tem aí. Inclusive, a gente encontra diversos desafios em relação a isso, né? Sim. Quando a gente fala dos institutos, das ONGs, do dinheiro público, isso tudo é um xadrez, né? É um risco Brasil. É um xadrez imenso que a gente tem que saber, né, para onde vai, para onde vem, o que fazer, o que não faz, para que a gente não esbarre em qualquer tipo de problema, porque a gente trabalha na mudança de vida de pessoas, e em cima disso tem um mundo de pessoas com interesses, né? Mas me fala uma coisa, quando você decidiu, né? A gente teve umas 3 conversas antes de você falar ok, a Hope tá dentro aqui e a gente vai trabalhar juntos. Qual foi o principal ponto que chamou a atenção e que falou assim, cara, aqui eu vou. Eu não vou deixar de fazer isso aqui vai. Qual foi o principal ponto assim na Hope que você pensou ali e que te deu coragem ali para seguir com a gente? São 3 pontos que são muito importantes nas nossas decisões. Nossas porque um homem sábio escuta sua esposa, né? O primeiro ponto, obviamente, não tem nem como ser hipócrita quanto a isso, aqui tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Fato. Isso é uma coisa. E acredito eu que qualquer um que analisar a Hope não vai questionar isso. O segundo ponto aqui de fato a gente consegue impactar pessoas. A gente consegue causar esse impacto social. Eu venho de uma cidade mineradora. Chama-se Itabira. É o berço da Vale no Brasil. E é uma cidade que, por anos, viveu a dependência econômica da mineração. Na minha opinião, hoje tem várias outras oportunidades, mas não segue. Aí a gente entra num viés político, que eu prefiro me abster dele. Mas eu vivi isso. Eu sei o que é sentir isso na prática, na carne. E sim, a gente consegue mudar realidades através da Hope. E o terceiro ponto depois disso como todo e qualquer outro negócio que eu participo, ou que eu entro, ou que a gente tem a oportunidade de trazer para dentro do grupo, ajoelho e coloco diante de Deus. Não há nenhuma decisão na minha vida hoje que seja tomada sem a palavra de Deus. E por isso a gente levou ali umas 2, 3 reuniões. Ficou claro para mim o potencial financeiro, ficou claro para mim o potencial de mudanças de vidas. E quando de fato eu tive a confirmação de Deus que a gente poderia colocar o pé ali e seguir, foi de onde a gente teve a palavra, não, agora vamos. E na minha opinião, isso fica claro para mim, acredito eu, para você também, que fez sentido. E aí vai o spoiler. A gente fez uma reunião há 2, 3 semanas, talvez, com o pessoal de uma cidade aqui em Minas, extremamente impactado. Eu não vou falar o nome, se você quiser falar, você fala. É um problema seu. Uhum. Mas fizemos uma reunião, essa reunião teve um desdobro muito bom, e eles exigiram uma reunião com a gente amanhã, independente do horário, para que a gente possa evoluir talvez com a estruturação de uma Hope em um prédio específico que eles já têm nessa cidade, para poder começar a funcionar e impactar pessoas na prática, pessoalmente, para que a gente talvez transforme a Hope em uma escola. Maravilha. Então, muito fica bom. aí o spoiler, depois a gente comemora, obviamente com um belo prato de comida. Muito bom. Mas vem desses 3 pilares, vem muito desses 3 pilares. O último para mim é sempre o mais importante,
Por mais que o negócio seja bom e seja impactante, se eu não estiver tranquilo ali com a palavra de Deus, eu não coloco o pé. Você participou comigo numa visita de um outro negócio que era tão bom nos dois outros pontos, mas o terceiro não confirmou e optei por não fazer. Sim. Então, cumpriu esses 3 requisitos aí para mim, a gente vai com força mesmo, e muita fé no caso. Muito bom. E tenho certeza que esse terceiro ponto aí é também o que me levou a fazer essa transformação na minha vida e que dá essa chama e essa... Talvez a palavra seja vocação para fazer tudo Sim. isso, porque não é simples, né? Não mesmo. E a gente começa a entender, cara, que cada dificuldade que existe, ela existe porque ela precisa existir. A gente entende que ali na frente a gente vai saber fazer alguma coisa exatamente porque a gente está sendo forjado ali, né? Exatamente. Então, assim, todas as dificuldades, a gente tem 3 anos também, todas as dificuldades que passaram e que foram... que nos custaram bastante, foi exatamente para a gente ter força para agora a gente conseguir, força e sabedoria para conseguir fazer as coisas certas, né? Hoje em dia a gente passa por decisões difíceis e eu acho que quando cruza esses propósitos mais profundos é onde a gente de fato precisa se agarrar e seguir em frente, né? Você falou sobre mineração. Sim. Eu tenho acreditado muito nessa história. A gente pode seguir vários caminhos, né, para conseguir fazer transformações de vida. Para a gente conseguir fazer isso, precisa ter prosperidade, precisa ter riqueza, precisa ter dinheiro, precisa ter conhecimento, precisa ter espiritualidade, precisa ter tudo isso. Mas a chama, o combustível, é o dinheiro. E ele pode vir de diversas formas. E o que a gente tem conversado muito, que a gente tem trabalhado muito, que um bom dinheiro da gente acessar para fazer transformações de vidas, principalmente em Minas Gerais, são os dinheiros de licenciamento, de compensações ambientais, esse dinheiro que já flutua, que já existe, que já é destinado para transformações de vidas, né? Em cima disso, a gente tem trabalhado nessa questão do plano minerário da Hope. Exatamente. Né? Eu queria que você falasse sobre isso. Você falou de Itabira, né? Nós estamos falando aí de Brumadinho, estamos falando de Mariana, estamos falando de... Bom, todos esses... Existem outros municípios também. Outros municípios, nós estamos falando de qualquer município. Eu estava fazendo um estudo, né, para fazer aquele documento. São 479 municípios que recebem algum tipo de incentivo financeiro por questões de licenciamento e impacto socioambiental das minerações, e só em Minas Gerais. Então, pensa para você ver, se a gente pega uma pequena porcentagem disso, sim, para a gente transformar a vida de pessoas, das comunidades, transformando esses ambientes em polos de tecnologia, em referência de mão de obra em tecnologia, a gente transforma, né, não é a cidade, é Minas Gerais, é o Brasil. A gente transforma tudo, porque a tecnologia é transversal, ela vai desenvolver todos os centros financeiros dessa cidade. Então, a gente tem trabalhado sobre isso, e eu queria que você falasse um pouco a sua visão em cima desse plano minerário que a gente tem falado. Antes de entrar no plano minerário, vamos fazer um raciocínio simples. São 400 e quantos municípios? 479, se não me engano. 479 municípios. Porque não são só os... não é só o município onde não a mineração está alocada. Não são só os anfitriões. São todos que, de alguma forma, é onde abre estrada, onde Sim. surge o rio, onde... Enfim, todos eles precisam ter algum tipo de compensação. Para falar em mineração, a gente tem que ter a dimensão de que mineração é um produto bilionário, não é milionário. Ela tem um potencial econômico muito grande. Se a gente fosse pensar que cada município foi afetado pela mineração nessa conta e fôssemos trabalhar com uma compensação econômica, assim como a gente tem a compensação ambiental, que é muito conhecida pelas aquisições de fazendas ou plantios de eucalipto. Se a gente tivesse uma compensação econômica de R$500 mil por município ao ano,
o que a mineração tem capacidade de pagar, em regra geral. A gente estaria falando aí de aproximadamente 245 milhões e 500 mil reais ao ano para uma compensação econômica. Se a gente transformasse 1% disso em bolsas da Hope, a gente estaria falando de 100, 200, aproximadamente 400 bolsas da Hope por ano. Se a gente fosse transformar essa compensação da Hope em salário, a gente estaria falando em mais ou menos 2 milhões de reais mensal a ser entregue a populações de 478 municípios ao ano. Quando a gente começa a fazer essa conta, a gente entende aí o impacto social. Quando a gente fala impacto, o primeiro pensamento é uma batida, é um choque, é algo forte. Mas nem sempre uma batida, um choque ou algo forte precisa ser algo ruim. Pode ser bom. Então, quando a gente pensa nesse impacto social, na possibilidade de a gente conseguir entregar 400 bolsas, gerando aí 2 milhões e meio reais em salário ao mês, dividido nas cidades, e a gente começar a fazer essa conta proporcional a anos, a formação de bolsas, e não precisa ser anos, porque ela pode ser mensal. Eu posso começar uma turma esse mês, outra turma no mês que vem, outra turma no outro mês. Então, se a gente fosse transformar em 10 turmas anuais, a gente estaria falando de mais ou menos 4 mil bolsas. O que a gente está falando de 2 milhões de reais, a gente estaria falando de 20 milhões de reais no primeiro ano. Dentro dos 24 meses. Isso, olha o tamanho nós disso. estamos falando do primeiro ano. Do primeiro ano. A gente não está levando em consideração... Primeiro, a gente está falando de 1%. 1%. A gente está jogando lá embaixo. 1%. E segundo, nós estamos falando do primeiro ano. Essas pessoas, ao longo do tempo, vão aumentar os seus salários. Né? Esses salários, hoje em dia, são altíssimos. Né? Em 4 anos, a pessoa sai de júnior, vira pleno, já aumenta o salário. Seja, o que é interessante? O investimento em tecnologia hoje no Brasil, ele é feito em cima do empreendedorismo. Sim. A gente investe muito em startup e capacitação de pessoas para desenvolver tecnologia como negócio. Mas uma startup, para ela conseguir trazer um retorno econômico, primeiro ela tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Tem que sobreviver ao empreendedorismo no Brasil. O que é muito difícil. E sobreviver no sentido também, porque você não tem o programador. Não tem. É uma equipe cara. Então o investimento em startup tem que ser altíssimo, porque a startup precisa de tecnologia. Né? Então ela vai demorar, a que deu certo, vai demorar aí 10 anos para conseguir contratar uma equipe de 20 pessoas e dar salários e ter retornos econômicos. Na Hope você tem no primeiro ano. Exato. Você faz uma turma de 20 em um ano você tem esses 20 botando dinheiro na sua cidade. 479 municípios. Se cada um desses municípios nos permitisse fazermos 10 bolsas por município, a gente estaria falando de 4.790 bolsas. A um salário, a gente poderia estar falando aí de quase 10 milhões de reais. Nós estamos falando de quase 5 mil programadores por ano a mais em Minas Gerais. Exato. E vou fazer uma provocação aqui. Outros países no mundo fizeram a movimentação nesse sentido. Singapura, Índia talvez até um pouco menos, né? Não sei. Aí em proporção exatamente eu não sei. Mas esse movimento foi feito, foi real, foi próspero e gerou rentabilidade, gerou qualidade de vida. Por que a gente não pode fazer isso no Brasil? Sendo que a gente já tem a possibilidade do recurso direto. Porque nada mais justo do que uma mineradora compensar onde ela está. Assim como ela faz a compensação ambiental, por que ela não pode fazer uma compensação econômica ou social? E até porque existe fóruns, existe grupos e pessoas pensando sobre a diversificação econômica, porque a mineração um dia ela sai. Exato. Né? Então ela precisa trazer uma solução que ao longo do tempo, quando ela sai daquele lugar, ela precisa deixar uma outra identidade econômica, e por que não ser tecnologia? Exato.
E em tudo, quando a gente fala, esses números que a gente está falando aqui de uma maneira muito superficial, sem ser muito exato, mas que eles são reais, a gente não, a gente está só fazendo conta em cima dos dados que já existem. Sim. Por que não pode ser feito? Por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode ter mais 10, 20, 30 mil, 1 milhão de pessoas buscando a mesma coisa? Sendo que no final todos nós somos afetados de uma forma benéfica. E que eu acho interessante é assim, Isso é legado, viu? tem uma cidade X, e essa cidade X, pô, ela tem turismo, ela tem artesanato, ela tem um queijo. Aí você pega e fala assim, pô, mas a gente tem que investir nessas coisas. Cara, quando você está investindo em tecnologia, você está investindo nessas coisas. É Essas exatamente. coisas vão aproveitar da tecnologia, porque as pessoas vão comprar essas coisas, vão desenvolver soluções para que essas coisas sejam melhores desenvolvidas nesses lugares. É todo um ecossistema sendo beneficiado, porque começa-se por essas pessoas que estão sendo formadas, que vão levar dinheiro de fora para isso. É interessante também, Exato. porque o Você cara foi não no precisa do empregador no lugar. Você foi no ponto muito específico, porque a gente causa esse impacto social, esse desenvolvimento, sem que a pessoa saia do município minerador. Como eu falei, eu sou de Itabira, uma cidade mineradora, e qual era a nossa realidade? Formou na 8ª série, vou para Belo Horizonte estudar, formou no ensino médio, vou para Belo Horizonte fazer faculdade. Essa era a realidade da mineração. Certo? Sempre provocar o êxodo para poder O buscar que é uma muito prosperidade, perigoso, né? o que é muito perigoso. E num trabalho desse tipo, a gente consegue fazer um berço, a gente consegue fazer um centro de desenvolvimento no município, independente de onde ele seja. Se a gente estiver falando aqui como, eu vou usar uma empresa que a qual tive com o presidente na semana passada, é uma empresa mundial, a UCB, está vindo para cá agora, e ele está colocando energia elétrica no meio da Amazônia. Assim, a campanha dele é uma criança chupando um picolé no meio da Amazônia. Como isso é possível? Quando é que a gente pensou que isso ia ser possível? Agora, pensa que essa criança que está com o picolé na mão, ela poderia estar com um computador, fazendo programação, trabalhando dali e entregando serviço para qualquer lugar do mundo. E trazendo dinheiro de E fora trazendo para dinheiro de dentro. fora para Que dentro. foi o que aconteceu nesses países que você falou. Exatamente. O que aconteceu ao longo das últimas décadas? Estados Unidos e Europa não tinham pessoas que precisavam de oportunidade para serem formadas. Todo mundo ali tem o pleno emprego, vamos dizer assim. Lá as pessoas passam pela faculdade e encontram seus empregos. De onde você tirar mais mão de obra para um setor que está precisando? Não tinha de onde tirar. Então E, eles formaram pessoas e venderam essa mão de obra para os Estados Unidos e para a Europa. exato. Porque esse E ó, consumo ele é trouxe o dinheiro dos contínuo Estados e Unidos e da Europa para ininterrupto. dentro dos seus países. O que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo? Pegando isso e aplicando dentro das micro-regiões dentro do Brasil. É Exatamente. exatamente a mesma coisa. E é uma coisa que a gente não está reinventando a roda. Não. Já fizeram, já existiram, já deu certo. É só A gente está replicar. só aplicando no Brasil. Exatamente. Então, assim, quando, de novo, quando a gente vai para a cidade mineradora, a gente tem a carência, ou quando a gente vai para outras regiões do Brasil, que também é possível, agora, graças a várias fontes de energia e armazenamento de energia, é possível fazer em outros locais. Por que não fazer? Exatamente. Sabe? Não tem justificativa. A gente pode, de fato, deixar um legado, deixar uma contribuição. E não estou falando de levar o nosso nome para a prosperidade. Não. Estou falando de deixar algo. Sabe? A partir dali, pensa que o quanto a gente pode auxiliar e desenvolver a economia de uma região. Sim. E diferente de outros tipos de soluções, gente, eu não estou aqui desmerecendo outras soluções. Toda solução de impacto social é super legal, a gente tem que apoiar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você traz uma solução que resolve o problema daquelas pessoas ali, mesmo que por completo daquela vida, mas você não altera a vida da pessoa na raiz, aquilo acaba naquela pessoa. O que nós estamos falando é de uma mudança da Sim. pessoa e de
todas as gerações daquela família que vem depois dela. Exato. Porque aquela próxima isso. pessoa vai ter, o filho dela vai ter uma escola melhor, vai ter como estudar, vai ter uma educação melhor, vai ter melhores valores. Aquela sociedade como um todo vai prosperar e, como você bem disse, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é abundância em todos os sentidos. É você ter condições de ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor, bem-estar, né? Então, assim, a gente altera a vida de uma pessoa e, ao mesmo tempo, altera toda a árvore genealógica dela. Exatamente, Né? Então, isso que eu acho assim, muito. É o legado. É o legado. O legado é isso. E, cara, isso pra gente hoje. Nossa, isso somado à Academia de Emoções vai ser uma maravilha. Isso é impacto. Isso é impacto. Isso é puro impacto. E é uma realidade clara que a gente está vivendo. Né? A gente teve aí. A gente tem um mês de proximidade, basicamente, né? Proximidade que eu falo negócio empresarial, sim, um mês, talvez 2 no máximo. Não recordo a data exata aqui, Gui. Mas é um mês. Mas não cobra de mim calendário também, quando você não sou bom com ele. Somos dois. Um abraço para minha secretária, que adoro ela controlando a agenda. A gente vê realidade, a gente vê de fato municípios abrindo a porta, pessoas querendo entender, pessoas querendo conhecer a Hope. E isso essa entrega é algo que de fato é satisfatório. Sabe? A gente hoje olhar e saber que vamos conseguir modificar, melhorar, impactar vidas em uma região específica, isso não tem valor, Gui. Aliás, não é nem que não tem valor, não tem como mensurar esse valor. Nós estamos chegando no final. É engraçado, né? Como que passa rápido. Rápido, temos, né? Aí 3 minutinhos. Eu queria que você fizesse aí um apanhado geral sobre a nossa conversa e que você ficasse também à vontade também de falar sobre qualquer coisa que a gente não tenha abordado aí durante essa 1 hora que a gente conversou. Fica à vontade. Se você quiser também falar sobre as redes sociais, divulgar, falar qualquer coisa que você queira aí para mostrar para que as pessoas possam acessar e conhecer, fica à vontade também. Vamos lá. Penso eu que é importante falar de movimentos, certo? O movimento que Alvarenga busca e propõe a constituição do seu banco digital, que já tem nome, é Banco Sólido. Acredito que nas redes sociais a gente comece aí dentro, talvez dos próximos 15 dias, mas com certeza ali no mês de agosto. E da Alvarenga Capital é provocar em Minas um movimento que a gente não tem. O mineiro, seja o construtor, o minerador ou o produtor, seja pequeno produtor ou grande produtor, quando ele busca uma estruturação financeira, quando ele busca algo maior, ele vai para São Paulo. E ele vai para São Paulo e volta com medo do negócio que ofertaram para ele. Então a gente busca um conceito que já existiu aqui em Minas há muito tempo, no passado, na época dos bancos que foram constituídos aqui em Minas. Então a gente está falando ali do centro da rua Espírito Santo, que na época por muito tempo foi chamado de Y Street. A gente tem a capacidade de entregar esses mesmos produtos aqui em Minas. Então é uma comunicação e um produto de mineiro para mineiro, para que a gente possa estruturar a 4 mãos, desenvolver dentro de casa e ter entregas reais e sólidas. E não é algo que a gente promete a fazer, não é algo que a gente já fez. A gente quer de fato agora transformar isso em escala. Então o nosso movimento ali dentro da Alvarenga é de proporcionar negócios em Minas e negócios para os mineiros que em regra geral só eram acessados na Faria Lima ou em outros locais. E a gente tem plena e total capacidade de fazer essa entrega aqui em Minas. Né? A gente fez um movimento para que a gente receba todos esses empresários na nossa nova sede. Digamos aqui que ficou muito bonito também, viu? E a gente quer trazer isso para Minas. Fazer o que a gente poderia fazer em São Paulo e outro lugar do mundo aqui em Minas, tomando um café e comendo pão de queijo. A Alvarenga busca isso. Proximidade, intimidade, transparência, solidez, é isso que a gente tem, é isso que a gente entrega no que a gente faz e é isso que a gente quer entregar para Minas. Como um bom mineiro,
quero fazer negócio na cozinha de casa. Vai fazer negócio com quem entende do negociante mineiro, né? Porque a gente tem nossas particularidades. A gente costuma dizer que se uma coisa dá certo em Minas Gerais, vai dar Vai certo em dar qualquer certo em lugar. qualquer lugar. Porque a Exatamente. nossa forma de fazer negócio, ela é diferente, né? E ter essa confiança do outro lado, né? Sabendo que está negociando com pessoas que têm os mesmos valores, né? É muito importante. Então, pessoal, fica aí atento. Banco Sólida está chegando aí para trazer soluções aí de investimentos, estruturação financeira para as empresas mineiras. Queria que já deixar também o meu agradecimento, imenso agradecimento, não só meu, mas também de toda a equipe Hope, né, e de todos que estão envolvidos. Hoje a gente tem uma rede, graças a Deus, grande aí ao longo dos 3 anos que a gente vem trabalhando, a gente conquistou, né? É um produto muito estratégico, não é uma coisa que a gente se vende em qualquer esquina. Então, de fato, para se estruturar, levou aí um bom tempo. E queria agradecer a Deus e a você por ter, né, absorvido ou levado a Hope para dentro desse grupo econômico, que eu tenho certeza que vai ser aí uma mudança de chave, uma mudança de rota aí na vida da Hope e na vida das pessoas que a Hope beneficia, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, é isso. Esse episódio realmente eu considero muito importante. Nós estamos falando aqui com o Alvarenga, que vai de fato nos ajudar a mudar o rumo, né, da Hope, das cidades que a gente atua, das pessoas que a gente beneficia, né, com conexões. Nós fizemos muitas e muitas e muitas conexões nos últimos 2 meses aí, com conversas muito importantes, né, como ele bem falou aqui, já com alguns resultados reais. Então, pessoal, aguardem, porque a Hope agora vai chegar com tudo aí em Minas Gerais e no Brasil inteiro. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa? Quero só te agradecer, Gui. Te agradecer por poder me permitir fazer parte da Hope. Agradecer a Deus por permitir esse encontro. E conta comigo, meu irmão. Aqui a gente vai pra frente e só tem um plano, é fazer dar certo. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até daqui a 30 dias com mais um grande convidado. A gente vai aí estruturar, escolhermos juntos até quem é que a gente vai trazer no próximo episódio. Aguardem que tá cheio de novidade por aí. Falou, pessoal. Obrigado.